Bom, nós temos uma série de coisas para analisar aqui que eu acho que são muito importantes essa semana, principalmente porque nós estamos nos aproximando do momento decisivo dessa primeira ou segunda, não sei, etapa do golpe, né? Eu digo primeira etapa, segunda etapa, classifico como uma etapa, porque seria a pior ilusão achar que se a votação no Congresso Nacional for favorável ao governo, acabou tudo, as coisas se normalizam. Isso aí não vai acontecer, né? O que vai acontecer é que as tentativas vão se suceder. Isso, logicamente, diante da hipótese meio nebulosa de que o governo consiga os votos para contornar, nesse momento aqui, o impeachment. Bom, a semana foi dominada pela votação da comissão, né? Pela discussão dentro da comissão do impeachment, que está sendo levada adiante de maneira acelerada pelo senhor Eduardo Cunha, o homem mais honesto do Brasil, que vai acabar de vez com a imoralidade pública no Brasil. Ontem, inclusive, ficaram até altas horas da noite, né, discutindo lá para colocar a votação o mais rapidamente possível. Bom, sobre esse fato, acho que uma primeira questão que nós precisaríamos analisar, que é um problema importante, é a defesa que foi feita pelo próprio governo dentro da comissão, né? Nós fizemos uma crítica a essa defesa, e eu gostaria de explicar bem aqui, porque eu acho que é um problema chave, não é uma crítica qualquer, não é uma crítica superficial, né? Eu acho que é um problema, inclusive, que precisa ser esclarecido com relação ao conjunto do movimento de luta contra o golpe. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que é ex-ministro da Justiça, que foi muito criticado por nós aqui e no nosso jornal, porque ele teve uma atitude completamente abstencionista e covarde em relação aos abusos da Polícia Federal, que estava sob o controle dele, sob o comando dele. Ele apresentou uma defesa que foi considerada por muita gente como uma boa defesa jurídica, etc. e tal. Agora, eu acho que nós temos que analisar não se a defesa dele foi boa do ponto de vista jurídico, né, mas o problema do que a defesa efetivamente não foi, né? A defesa não foi uma denúncia política efetiva do golpe. No que diz respeito à parte política, digamos assim, do problema do impeachment, ele simplesmente fez uma caracterização de tipo pessoal, reduziu o problema a um desejo de retaliação, de vingança, né, da parte do Eduardo Cunha contra o governo, porque o governo não teria defendido o Eduardo Cunha contra as acusações de que ele sofreu com relação à corrupção. Eu acho que esse tipo de colocação rebaixa o problema político, que na realidade todo mundo sabe, melhor do que ninguém, todo o Brasil inteiro sabe perfeitamente, que o que nós temos aqui é uma luta política, né, que há todo um esquema antigo para colocar em pauta o golpe de Estado, que antes da Dilma ser eleita, a direita já havia tomado a decisão de destituí-la, caso ela fosse vitoriosa na eleição e tudo mais. Isso daí na defesa política não apareceu. Bom, qual é o problema, né? Muitos argumentos poderiam ser levantados para justificar o que o Eduardo Cardoso fez. Que ele tinha que apresentar coisas de um ponto de vista jurídico, que ele tinha que apresentar coisas que os deputados assimilassem, que a imprensa não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós conhecemos todos esses argumentos, nós não estamos ignorando essas considerações. O problema é o seguinte, nós estamos numa luta política que já colocou o povo na rua, já colocou as massas na rua. Então, a luta política ela tem que continuar e ela tem que se desenvolver sobre a base da mobilização dessas massas. Quando você é levado a julgamento
vamos supor, numa ditadura, que é o caso aqui mais ou menos, é muito parecida essa situação. Quando você é um militante da esquerda e você é levado a julgamento numa ditadura, isso já aconteceu milhares de vezes na história do movimento operário, o que você faz? Você apresenta a sua defesa jurídica, lógico, mas você também utiliza, né, a tribuna, que é aquele tribunal que está sendo constituído, para expor as contradições do regime que está condenando você. Quer dizer, a defesa em plenário, ela seria um dos grandes momentos para acusar os golpistas, denunciar publicamente os golpistas. Usar a defesa para mobilizar a população, porque em última instância, né, a votação dentro do Congresso, não é que ela não tenha importância nenhuma, mas ela é uma coisa secundária. A votação ela foi formada através de uma série de expedientes políticos desonestos e através da criação de uma opinião pública artificial pelos jornais contra o governo. Quer dizer, o grande trunfo da questão toda seria a chamada opinião pública, quer dizer, a mobilização das pessoas em torno de uma determinada posição política, a favor e contra o golpe. E o governo, o PT, perderam a oportunidade de transformar o julgamento numa tribuna, né, de ataque contra os golpistas, que deveria ter sido uma das primeiras preocupações do governo. Eu não sei se vocês notaram, né, mas em função dessas e de outras coisas, a mobilização ela caiu num compasso de espera essa semana. Quer dizer, houve aí um conjunto de fatores que vamos ver se a gente consegue analisar de conjunto também, que levaram a colocar toda a mobilização em compasso de espera. Né? A ausência de uma clara denúncia política faz parte dessa situação meio que de esfriamento da mobilização contra o golpe. Aqui eu queria aproveitar e discutir um pouco uma coisa que se tornou muito forte em vários setores que combatem o golpe, que é o seguinte: o argumento principal que está sendo usado é o seguinte: é golpe porque, se bem o impeachment seja uma coisa constitucional, legal, não há motivo para fazer um impeachment. Não há, a princípio, assim, não há nada errado em levantar esse argumento. É um argumento, é um dos argumentos, vamos levantar esse argumento. Só que o problema é o seguinte: é um argumento também que deixa todo o movimento vulnerável, né? Tanto que os golpistas trataram essa semana aqui, a imprensa golpista e todos, de mostrar que, na realidade, há base jurídica para o golpe. Ficou uma zona cinzenta aí no meio. Né? A base jurídica para o golpe é assim: se você não tiver, você cria. Você tem o Sérgio Moro, né? Você tem a Lava Jato, você tem o Ministério Público Federal, você tem juízes do STF, você tem um monte de... Você tem toda a imprensa. Para criar o motivo jurídico é a coisa mais fácil do mundo. Ninguém pode se apoiar num argumento como esse. É uma coisa totalmente equivocada. Está relacionado também com a defesa que foi feita na comissão do impeachment. Quer dizer, enveredou-se por uma linha jurídica, legalista, quando o problema é político. Né? O problema não é quem tem os melhores argumentos a favor e contra o impeachment. O problema aqui é mostrar que nós temos uma direita que conspira contra a maioria do povo para derrubar o governo, que conspira contra as eleições. Se eles não arrumarem nenhum motivo para acabar com o governo e para atacar a população, muito que bem. Se eles arrumarem, pior ainda, porque esse motivo só vai servir para encobrir a conspiração. É errado colocar as coisas nesse terreno.
A coisa tem que ser colocada num terreno político. É uma direita internacional, eles estão conspirando na Argentina, eles estão conspirando no Chile, eles estão conspiraram e derrubaram o governo do Paraguai, eles derrubaram o governo de Honduras, eles estão sitiando o governo da Venezuela, eles estão tentando derrubar o governo da Bolívia. E quando a gente fala o nome de todos esses países, você não precisa pensar muito para chegar no verdadeiro autor da conspiração, que se chama, né, governo dos Estados Unidos da América. Basta enunciar os países que você já sabe quem é que está por trás. Né? Quem é que escraviza toda essa parte do mundo aqui diretamente?